É melhor ficar sem som. Ele vai acertar. Vai, liga. Pronto. Vai. Bom dia a todos. Gostaria de, introdutoriamente, na minha palestra, fazer um registro. O nosso amigo, o irmão Wilson, disse que eu estou aqui há 40 anos ou mais. Os contemporâneos são Paulo César Frutuoso, o Amilcar, lá no som, e o Agenor e a Márcia, a esposa dele. Depois vieram os outros. Então, esses 40 anos foi um percurso que eu ocupei praticamente todas as funções na casa, e a maior que eu tive foi como diretor espiritual na gestão da Helena Gazola. Nesse período, eu tive como presidente o Dr. Luiz da Rocha Lima, Luiz Augusto, Ronaldo Gazola e Helena Gazola. Eu posso asseverar a vocês nesse registro que jamais tivemos um gestor, um administrador do porte do meu irmão Wilson. Eu falo isso como um testemunho, porque certas verdades têm que ser registradas e ditas, explicitadas. Todos que antecederam não tinham viés. Todos que antecederam não tinham as características de administrativas que o Wilson tem. Dr. Rocha Lima era um engenheiro químico, formação acadêmica ligada à área da química, e não tinha instrução como administrador e gestor. Ronaldo Gazola era médico, Luiz Augusto médico, Helena Gazola farmacêutica bioquímica. Essa dificuldade que eles tinham, decorrente da falta de conhecimentos ligados à área administrativa, obviamente pesou na nossa casa e tivemos alguns problemas, mas graças a Deus, com a ajuda do alto, foram todas solucionadas. Portanto, eu agradeço em nome da casa, da Irmandade, a generosidade do seu trabalho, desejo saúde para você, para sua esposa, para os filhos e para os netos. E que continue assim, sempre lúcido e firme, um verdadeiro líder, amparando a casa e dando os rumos que ela necessita e são necessários à sua boa administração. Muito obrigado em nome da Irmandade, Wilson. Desculpa, eu não estou muito bem do pulmão, mas vamos lá. Vamos à aula. A aula de hoje tem um condão muito especial. Ela reproduz os ensinamentos dos espíritos superiores. Reproduz linearmente os ensinamentos dos espíritos superiores. E quem são os espíritos superiores? São aqueles que têm a um só tempo conhecimento científico, bondade e sabedoria. Eles reúnem conhecimento científico, bondade e sabedoria. Por isso que o texto de hoje é a raiz do espiritismo. É água viva e pura, trazida por espíritos que jamais poderiam ser trazidos pelos espíritos aqui encarnados. Eles vieram com essa missão e, sob a égide, em cima deles, na hierarquia espiritual, estava Jesus comandando,
porque o Espiritismo também é um produto da bondade e da misericórdia de Deus, tendo como o seu principal líder o Espírito da verdade, que na verdade é Jesus. Então vamos começar aqui. A aula é longa, talvez eu peça um tempo adicional ao Wilson. Felicidades, leis morais. Todos nós procuramos as leis, as felicidades. Todos nós desejamos sermos felizes. Mas aqui nós temos o caminho da felicidade registrada pelos espíritos superiores. Próximo. Próximo. Bom, primeiro, a lei natural ou lei divina. O que é lei divina, o que é lei natural? É a jurisprudência divina da felicidade. Pergunta 614. O que se deve entender por lei natural? A lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou não fazer. E ele só é infeliz quando dela se afasta. Lei divina é a única verdadeira para a felicidade do homem. Portanto, se nós quisermos sermos felizes, temos que seguir as leis divinas e praticá-la. Aí muitos dirão, mas eu sou infeliz e quero praticá-la. Sim, mas você ainda tem imperfeições no seu espírito. Você carrega problemas de vida passada. Mas à medida que você se depurar e dar um passo a mais, no momento, nesse sentido da felicidade, você já estaria mudando o seu destino, talvez não nessa terra, não aqui na terra, agora, mas numa futura encarnação. Portanto, a única verdadeira para a felicidade é a lei divina, porque indica o que deve fazer ou não fazer. Próximo. A lei divina abrange o universo material e o universo moral. É uma harmonia. Próximo. As leis divinas são da natureza, física, química, biológica e geológicas, são leis que regulam a natureza material do mundo, e a lei moral que regula o espírito, pelo comportamento moral dos pensamentos, da fala, das ações. As leis divinas são tão factuais como as leis físicas, só que as leis físicas nós observamos, a queda de um corpo, por exemplo, mas as leis divinas nós vamos observar pela mudança em nossos comportamentos. Próximo. Primeira lei divina, são 10 leis divinas. A lei da adoração, elevação do pensamento a Deus. É o primeiro pensamento do dia, a primeira preocupação do dia. Deus. Todos nós devemos acordar e, antes de colocar o pé no chão, agradecermos a generosidade de Deus que nos dá a vida e a oportunidade de encarnarmos e fazermos o melhor para a nossa evolução e para o nosso progresso. Pergunta 649. Em que consiste a adoração a Deus? Na elevação do pensamento a Deus, pela adoração aproximamos de Deus a nossa alma. Então, a adoração é a elevação do pensamento a Deus. Mateus 22, 36. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o espírito. É a lei da adoração. 650. A adoração é resultado de um sentimento inato ou resultado de um ensino? É do sentimento inato. Como da divindade, a consciência de sua fraqueza leva o homem a se curvar diante daquele que pode protegê-lo. A adoração é um sentimento inato, aonde está escrita a lei de Deus na consciência. Quando nós fomos criados espíritos, Deus registrou na nossa consciência espiritual essas 10 leis, ou outras, que nós ainda não sabemos. Vamos, próximo. Pergunta 653. A adoração necessita de manifestações exteriores? A verdadeira adoração está no coração. Isso é fundamental, o princípio básico. A adoração verdadeira é que está no nosso coração. Bem, pergunta 654. Deus tem preferência por aquele que o adoram ou desta ou daquela maneira? Deus prefere os que adoram do fundo do coração, com sinceridade, fazendo bem e evitando o mal. Ele chama para si todos que seguem suas leis, qualquer a forma sob a qual se exprimam. Portanto, a adoração a Deus é amá-lo acima de tudo e, como nós lemos aqui, fazer o bem e combater o mal.
Pode ter o culto exterior? Pode. Não, isso para nós não é indiferente, porque esse princípio básico é que tem que ser resolvido. Posso adorar um santo? Posso adorar uma imagem? Posso adorar? Pode fazer tudo o que quiser, mas a premissa básica tem que amar a Deus, fazer o bem e combater o mal. Sem isso, você não se aproximará de Deus. Ficará só na esterilidade de um culto. E outros que não fazem culto também, não praticam a lei do amor, não fazem o bem, não combatem o mal, também ficam no quadro de distanciamento de Deus. Portanto, o Espiritismo é muito pragmático, é muito objetivo. Querem aproximar de Deus? Nós queremos, então temos que amar a Deus, praticar a caridade e combater o mal. É em cima disso que nós vamos evoluir. Adorar sem praticar o bem, sem combater o mal, leva o homem a estado de isolamento social. Isto é, a semelhança de um sacerdote recluso no mosteiro. Deus quer que o homem pratique a caridade é um complemento da adoração. A caridade do bem e do mal, de combater o mal. É essa a nossa realidade. Qual o caráter geral da prece? 659. A prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, aproximar-se dele e colocar-se em comunicação com ele. Então, nessa lei da adoração está a substância do Espiritismo. Toda, a substância moral. Porque nós temos que adorar a Deus, temos que praticar a caridade, temos que combater o mal, enfim, temos que realizar como pares de Deus, como filhos de Deus, a nossa missão no mundo, que é a missão de colaborar para o progresso do mundo, através do nosso intelecto, materialmente, e através da nossa mente, da parte moral, moralmente. Então, essa é a base de tudo. Se nós cumprirmos essas três premissas, amar acima de tudo, fazer o bem e combater o mal, nós estaremos numa situação muito confortável em relação ao nosso futuro. Próximo. Segunda lei, lei do trabalho. O trabalho pode ser material e espiritual. Toda ocupação útil é um trabalho. O trabalho é definido segundo sua utilidade, não pelo tipo de função. Por essa definição, o gari é mais importante para a sociedade do que um assessor político que nada faz. Então, o Espiritismo define o trabalho pela finalidade. Não interessa se é o executivo lá em cima ou se é a pessoa de serviços gerais aqui embaixo. Isso não interessa para nós, para o Espiritismo, para a doutrina. Interessa o que ele faz de bom, o que ele gera. Se ele não faz nada de bom, ele não serve à sociedade. Pode ser um alto executivo, mas se não gerou condições de melhorar essa utilidade, ele não faz um bom trabalho. Então, o Espiritismo revela a utilidade, o pragmatismo como condição de qualificar um trabalho. Próximo. Portanto, trabalho é a valorização pelo seu benefício social, próximo e merecimento. Wilson sabe bem isso. Bem, estamos falando aqui da utilidade do trabalho, né? Isso é muito importante. Próximo. Terceira lei. Lei da reprodução. Reprodução, é lei moral. Reprodução é imprescindível para a preservação da espécie. Sem a reprodução, a vida se extingue. Reprodução é sinônimo de vida. Pergunta 686. No dia que não houver mais reprodução, numa determinada espécie, ela extingue. É uma lei divina que haja reprodução. É uma lei divina. Então, a reprodução vai gerar vida, a reprodução outra vez gera vida, e esse ciclo de vida, que a preservação da espécie mantém, é fruto da lei da reprodução. 4. Conservação. É a segunda lei divina. Nós temos que defender e cuidar da nossa saúde. Na defesa da nossa vida, da vida, os animais se defendem da sua sobrevivência pelos instintos e o homem pela razão. Pois é, nós entendemos que temos que gerar condições de defender a nossa saúde. E nós, no caso mais racionais, utilizamos a nossa lógica. Qual é o propósito da conservação? É manutenção da vida para que a encarnação esteja estabilizada com saúde e que possa, através da saúde estabilizada, gerar atividades intelectuais e morais. Então, a lei da reprodução equilibra a destruição com a lei da conservação, equilibra a lei da destruição com a reprodução. Próximo. Destruição. Destruição é um problema que todos nós temos, é a morte. Poucas pessoas entendem isso, choram muito a morte.
Mas o Espiritismo, para nós, tudo é transição. Ninguém morre, as pessoas se transformam, como já diria o Guimarães Rosa, né? De uma certa maneira. Então, para nós, como espíritos imortais, não há morte. O que é destruição? É a primeira lei de uma lei chamada transformação. É o binário, destruição e transformação. Sem destruição, não há evolução da espécie. Não há evolução. Não se modifica. 2 trabalhos clássicos sobre a evolução das espécies e destruição. Charles Darwin, 809, 882, A Origem das Espécies, A Origem do Homem e a Seleção Natural. As espécies que mais produzem mutações, quer dizer, que mudam seus genes, mas se adaptam às condições hostis, sobrevivem e, com isso, evoluem. Portanto, a transformação genética é imprescindível para a evolução. Então, na nossa condição, a morte existe, depois a gente renasce mais perfeito. Próximo. Eis aí o ciclo de aperfeiçoamento das espécies. Reprodução, conservação, destruição. Destruiu, transformou numa geração 1 melhor. Reprodução, conservação, destruição, transformou agora numa geração 2 melhor. A transformação é melhoria da geração 2, que é superior à transformação e melhoria da geração 1. Então, nós entendemos que a morte não é o fim da nossa existência inteligente, evolutiva e moral. A morte é um fenômeno corporal que nós necessariamente devemos passar e renascer para mais qualificados intelectual e moralmente alcançarmos uma situação de perfeição e de progresso. Próximo. Sociedade. Bom, é uma lei que todos nós temos que ter, a lei da socialização. Todos nós somos seres sociais. Portanto, Deus fez o homem para viver uns com os outros e os outros com os outros. Todos somos seres sociais, em comunidade, na família. Portanto, nós temos que viver na comunidade e na família. É a lei da sociedade. Nenhum homem possui todos os conhecimentos, não existe, que o possa tornar independente dos outros homens. O conhecimento de todas as coisas, a vida coletiva. Portanto, possibilita a vida coletiva a troca de conhecimentos. Quando nós vivemos em coletividade, nós trabalhamos, conhecemos ciências dos outros, artes, na escola, na família. No isolamento, o homem sozinho se embrutece, se estiola. E os homens se complementam através dos seus conhecimentos pela vida social. Gostaria que vocês entendessem isso, que viver sozinho não vai ajudar ninguém. E dizer que o mundo não serve, que está tudo errado, que não quer mais viver, isso aí é a negação de uma lei divina. Próximo. Esse é esse ciclo de troca de conhecimentos. Muito interessante. A vida social, a gente tem na vida social pessoas das ciências exatas, da saúde, das humanas, da literatura e das artes. Esse é o ciclo que a lei da sociedade, a troca e o compartilhamento de conhecimentos e experiências de vida. É a lei da sociedade. Próximo. Lei do progresso. O homem está destinado ao progresso, é a lei do progresso. O progresso é a lei vinculada à criação do homem, é da própria natureza humana. Progresso é condição de todos os seres da criação. Ou seja, não há criação, a lei do progresso é uma lei divina. Ela vai cada vez mais conduzir o homem a uma situação mais qualificada. Eu tenho ouvido sempre que as pessoas dizem: a Terra é um planeta de prova e expiação, aqui é um planeta ruim, é um planeta onde o mal prevalece sobre o bem, é um planeta de pessoas sofridas, que vêm aqui para passar dores e passar frustrações de toda espécie e desconforto. Está certo. Mas a Terra não é um planeta de prova e expiação. A Terra é um planeta belíssimo, belíssimo. As pessoas que estão aqui é que são pessoas suscetíveis às provas e expiações. É como se nós pegássemos uma grande campina cheia de rosas e flores. E aquilo ali é uma beleza, e colocássemos uma porção de búfalos que destruíssem as coisas. O problema seria da campina tão bela, e tão evoluída, e tão pura, e tão estética, ou o problema dos búfalos que destruíram? Portanto, a Terra necessariamente não é um planeta de prova e expiação. Primariamente é um planeta que vem espíritos, ainda imperfeitos, que aqui expiam.
no dia que modificar a população planetária. Isso só Deus sabe quando, porque ainda estamos muito atrasados moral e intelectualmente. Mas no dia que houver uma modificação planetária, espíritos mais evoluídos do que nós migrarem de outros planetas para a Terra e houver uma graduação progressiva, uma graduação lenta, mas progressiva, da substituição de espíritos ainda brutos, imperfeitos, por espíritos virtuosos e sábios, a Terra vai necessariamente se tornar um planeta de regeneração e um planeta mais triste, um planeta feliz. Mas não tenho essa esperança e a expectativa que muitas pessoas colocam que já estamos na fase da regeneração. Nós estamos sempre na fase do progresso, da destruição, vida e morte, da encarnação, melhor e o pior. Enfim, estamos sempre nesse processo cíclico, que só Deus pode dizer quando isso acontecerá. De toda forma, nós temos que ter essa convicção forte em nós, que modificando moralmente, estudando, aprendendo, praticando o bem, combatendo o mal, nós estaremos dando um grande passo para a nossa melhoria individual e, por consequência, para a nossa felicidade. 8. Tipos de progressos. Ocorrem duas vertentes. Ao progresso intelectual, que é a ciência. Promove, mas o progresso intelectual não promove a justiça social. Tem países que têm grande tecnologia, grande conhecimento, mas são países que vivem de guerra, são países brutos ainda. Quer dizer, a evolução tecnológica não promove o progresso social, mas o progresso social vai se promover pela evolução moral, que é o juízo reto do valor do bem, a solidariedade, a fraternidade. Esses, sim, são as virtudes que promovem o progresso social. Como nós vimos aqui, aquele que mais tem, dá ao que menos tem, o que mais sabe, ajuda o que menos sabe, o que está com saúde, ajuda o que está doente, enfim, aquele que está mais forte, estende a mão para o mais fraco. Então, o progresso que nós vamos ver, quando houver um parelhamento de uma certa forma, intelectualidade e moral, esse apoio mútuo, haverá um equilíbrio entre a ciência e a moral. Não há ciência, a ciência não pode evoluir sem moral. Ela pode evoluir para determinados pontos. Evolui. Evolui no tratamento do câncer. Tudo bem, mas tem outros tipos de câncer que não foram curados. Evoluímos nisso, aquilo, aqui, mas tem uma pandemia. Quer dizer, o homem ele acha que a tecnologia e a ciência sozinha vão resolver os seus problemas existenciais e os problemas de felicidade. Ele não sabe que por trás disso existe uma movimentação moral, que são essas leis divinas. Enquanto ele não compatibilizar essas leis morais, essas leis divinas, a sua atividade científica, o seu conhecimento, ele sempre será fruto de sofrimento e decepção. O mundo passa por isso hoje, porque embora tenha toda a tecnologia, tenha toda uma série de informações, continuamos perseverando em vacinações, revacinações e segregação social com medo do contágio da contaminação. É uma falácia. A ciência depende da moral. A pergunta, se eu não me engano, 18 do Livro dos Espíritos, diz o seguinte: como o homem pode evoluir e ter novos conhecimentos? O Espírito responde: quando tiver uma depuração moral. Através da depuração moral que nós vamos conseguir o nosso grande passo e novos conhecimentos surgirão com novas ciências e novas descobertas. É lei divina. Próximo. Lei da igualdade. Tem muito tempo ainda, Wilson? Quanto tempo? Estou correndo. O quê? Quanto? 10? Igualdade. Igualdade. Lei da igualdade. O Espiritismo é horizontal. Ele iguala todo mundo. Não tem diferenças. As diferenças nós vimos lá atrás, na lei do trabalho. Porque um trabalha menos, é mais útil, o outro não é útil. Aí que dá a diferença. Na qualidade de trabalho, de praticar o bem e combater o mal. Aí que estão as diferenças. Então, todos os homens são iguais diante de Deus. Todos. Todos foram criados simples e ignorantes. Está lá no Livro dos Espíritos. Nós fomos criados simples porque não temos nenhuma experiência de vida quando fomos criados e fomos criados ignorantes porque não tínhamos nenhum conhecimento. Sem experiência e sem conhecimento, nós somos simples e ignorantes.
Deus dá a cada um uma missão com o objetivo de esclarecê-los e de fazê-los chegar progressivamente à perfeição. Então, nós temos uma missão aqui, ó, uma missão a cumprir. Todos nós, desde o mais humilde até o mais rico, não se iludam. Para quê? Para que nós exercitamos a nossa moral e o nosso intelecto. E pelo conhecimento da verdade, para aproximar o homem dele. Todos têm iguais oportunidades de se desenvolverem nessa visão moral. Então, todos nós somos iguais. Próximo. Agora, tipo de desigualdade, que é âmbito das ciências políticas e ciências sociais. São desigualdades pelas aptidões, quer dizer, a pessoa já nasce com determinadas aptidões para matemática, para física, outros não nascem, para o esporte, ou aquelas provocadas pelo homem. Próximo. Bom, vamos ver as desigualdades de nascimento, inatas. Essas vão depender de quê? Na vida passada, que o sujeito teve experiências e fez a leitura da vida, aprendeu com a vida. Ele teve esforço pessoal e força de vontade. Ele fez melhores escolhas, ele é um indivíduo ligado à praticidade e ele tem inteligência. Essas habilidades que ele desenvolveu lhe deram uma sabedoria de vida, uma força de vontade, um livre-arbítrio, uma execução mais objetiva na realidade e, pela inteligência, a capacitação para a solução de problemas e dificuldades. De posse desse cabedal de vidas passadas, ele encarna, vai para a vida espiritual, reencarna, as tendências inaptas te dão, se mantêm, as habilidades e eles, condições herdadas na condição, então ele nasce em desigualdade, desigualdade de aptidões. Essa é uma desigualdade inerente ao quê? Ao esforço pessoal do espírito. Se um espírito esforça mais, trabalha mais, estuda mais, pratica mais o bem, ele vai ser diferente daquele que fica deitado no sofá vendo televisão e reclamando da vida. Próximo. Esse é um quadro muito importante para vocês. Vou pedir um pouquinho d'água. Está ruim aqui. Essas são desigualdades provocadas pelo homem. A gente viu as desigualdades de nascimento, que depende de condições reencarnatórias. Agora vamos ver a desigualdade do homem. Primeiro temos um aforismo sobre isso, um aforismo antropológico. Antropologia é a ciência que estuda o homem, né? Do ponto de vista físico, a evolução do homem desde aquele ser primitivo, um chimpanzé, um orangotango, depois um hominídeo, evolução morfológica, evolução cultural, desde como evoluiu desde os tempos da Bíblia e até hoje culturalmente. Bem, então, essa é a antropologia, aforismo antropológico. Onde há diferenças, há discriminação. Onde há diferenças, há discriminação. Onde há diferenças, há discriminação. O sujeito que mora numa cobertura de um prédio, tem uma piscina, é muito mais rico daquele que mora no andar térreo. Aquele rico discrimina o que mora no andar térreo. O sujeito é flamenguista, o sujeito é botafoguense. Ali temos dois flamenguistas. Às vezes eles ficam se discriminando, porque um é flamenguista e outro é botafoguense. Então, onde há diferença, sempre haverá discriminação. Na escola, os alunos que mais sabem e os alunos que menos sabem. Os que ficam na frente da sala e os bagunceiros lá atrás. Então, há sempre discriminação. Mas, como é que nós podemos avançar nisso? Aforismo moral. Onde há respeito às diferenças, inexiste a discriminação, ou não há discriminação. Então, nós temos que entender as diferenças. Quando nós conseguimos entender as diferenças, e pelo Espiritismo, quando nós vemos as pessoas como espíritos, não como um corpo propriamente, não como um sexo, não como uma idade, mas quando nós entendemos que cada ser daquele
É um espírito simples e ignorante criado um dia e hoje evolui, e que nós temos que entender, cada um no seu território existencial, no seu espaço de viver. Aí sim nós começamos a entender as diferenças e quebrar o processo discriminativo. Por isso as diferenças serão sempre o entendimento do existir pessoal de um para o outro, e não coercitivamente à força, me obrigando a não fazer isso, a não fazer aquilo, me obrigam a não fazer isso, a não fazer aquilo, mas eu, que sou um sujeito racista, estou pensando dentro de mim aquela coisa, continuo pensando, não mudei, fui apenas reprimido. Então, não é a repressão, é a educação que vai dar esse sentido. E a educação, o Espiritismo está aí para mostrar essas qualidades que têm que ser vistas. Então, quais são as diferenças provocadas pelos homens? Pelos grupos sociais, sociedade, pelas culturas, todas as religiões também têm diferença, discriminam, pela condição econômica, pela etnia, que é o conjunto da cultura com a raça, pela cor, pelo gênero e pela nacionalidade, se o sujeito nasceu fora, pela naturalidade, a região, há países do sul que discriminam os outros do norte, e pelas línguas que falam. Todas essas diferenças se consolidam. Quero que você me acompanhe. Racismo, aversão à cor, etnia. Misantropia, aversão ao ser humano, ao convívio social, é oposto de filantropia. Xenofobia, xenos, estrangeiro, fóbia. Xenos é estrangeiro, fóbia, medo de estrangeiro, aversão a estrangeiros, não gosto de estrangeiro. Misoginia, aversão ao sexo feminino, à mulher. Homofobia, preste atenção, aversão a gêneros não cis e não binários. O que são os gêneros binários, o que são os gêneros ou gêneros cis? O gênero binário é o homem que é atraído naturalmente pela mulher, a mulher que é atraída pelo homem. Todo homem atraído pela mulher e pelo homem é um binário. Então, todo esse grupo de gêneros que não estão identificados nesse processo de atração do homem pela mulher e da mulher pelo homem, que são binários, vão formar um outro gênero. Qual outras formas de gênero que formam? A aversão, os gêneros não binários. Qual outras formas que eles formam? Formam os gêneros de L, lésbica, G, gay, B, bissexual, T, transexual, Q, queer, I, intersexual e A, assexual. Então, eles formam esse grupo. LGBTQI+, que tem um maisinho aqui, que pode aparecer outros. Lésbicas, gay, bissexual, transexual, queer, é o sujeito que tem a tendência homoafetiva, mas não denuncia, fica aí inibido. Intersexual é hermafrodita antigo e assexual é o indivíduo que nasce sem tendências sexuais. Então, essas diferenças se consolidaram nisso, mas o Espiritismo, ele coloca aqui. Nós temos a obrigação de entender as diferenças e acabar com a discriminação. Senão, nós não vamos evoluir também. Outro. Igualdade dos direitos do homem e da mulher. Essa é outra coisa que o Espiritismo é claro. Muito claro. Muito claro. Mulher, aqui está homem e aqui está mulher. Homem e mulher têm igualdade de inteligência, os dois têm a mesma inteligência e a capacidade de diferenciar do bem e do mal. Os dois têm a mesma faculdade de evoluir intelectualmente e moralmente. Portanto, essas perguntas que eu falei aqui estão no 817 e 818. E os espíritos podem tomar um ou outro sexo, isso que é importante. Ou seja, eles rodam, pode ser numa encarnação homem, pode ser noutra encarnação mulher. Portanto, o sexo só existe na organização física, para diferenciar o homem e a mulher e para produzir. Mas os espíritos não se reproduzem aos outros, não tem sexo, não existe. O sexo é uma condição da vida animal. Próximo. Liberdade. A liberdade é um ponto que também suscita muita incompreensão por parte das pessoas. Pela exacerbação de muitos dos seus direitos
e pela minimização também dos seus deveres. Muitos sobem nos seus direitos e poucos querem assumir os seus deveres. Mas a lei da liberdade é uma balança de dois pratos, em que um prato está o dever e outro prato está o direito. O dever e o outro está o direito. Portanto, vamos ver aqui. Qual é a liberdade nossa? A liberdade de pensar, temos a liberdade de pensar, de agir, de aplicar nossa consciência numa reflexão sobre um fato, sobre uma ocorrência, analisar, de comparar, formar juízo. Temos todo esse raciocínio, temos toda essa liberdade de pensar, de fazer esse juízo de valor e construir esse pensamento racional. E qual é a relatividade dos limites da liberdade? Aí que vem começar os direitos. Até onde vai o limite do exercício da liberdade? O exercício da liberdade alcança até o limite de não prejudicar os outros. Ponto final. Espiritismo. Pergunta 825, o limite da minha liberdade vai até o ponto que eu não prejudique ninguém. Moralmente, psicologicamente, materialmente, de toda maneira. Porque o espiritismo não fica apenas na matéria. É muito mais do que a matéria, é espírito. Se eu falo mal de alguém, eu estou exercendo uma liberdade de falar que está prejudicando ao próximo, eu tenho que cair isso. Se eu tiro o objeto de alguém, eu também venci o limite da minha liberdade. Enfim, a liberdade ela tem que se consolidar num equilíbrio entre direitos e deveres para que a sociedade se harmonize. Quando a sociedade distende as relações de direitos e deveres e gera um processo de anarquia, então aí a comunidade perde a sua liderança e cada um faz o que quer, voltando de uma certa forma à época da barbárie. Então isso é importante, é muito importante. A igualdade de direitos e deveres, não prejudicar os outros, assim como não queremos que nos prejudiquem. Isso é Jesus também, né? Jesus disse, não façais ao outro o que não queremos que vos faça, né? Então é só seguir Jesus também. Não precisa ficar estudando muita filosofia, palestrando demais de uma forma complexa. Aqui está tudo dito de uma maneira objetiva e clara. Foi isso que os espíritos trouxeram. Próximo. Exercício da liberdade em sociedade. Quando nós estamos na sociedade, o que acontece? A nossa liberdade está limitada por quê? Por uma série de leis. Por exemplo, se a gente mora num condomínio, o condomínio tem o quê? O estatuto do condomínio, que vai dizer o que é área comum, o que é área privativa, o que pode fazer, o que não pode fazer. Então, toda a convivência social, ela tem que ter juízos e leis, mesmo costumes, que equilibrem os direitos e deveres. Toda. É impossível dizer que eu não quero respeitar isso, eu não aceito. Não aceita, mas então está fora do processo social. Então você vai ficar, não aceita. O que a sociedade faz com uma pessoa que fere o processo social? Criminoso. Marginaliza. Tiro você da sociedade, aqui, está aqui na sociedade, tirei e vou botar você lá na prisão, porque você não pode conviver mais conosco, pela sua atitude, pela sua ameaça. Então, todos os indivíduos encontram submetido às leis e princípios que regulam a convivência social, aos costumes e o dever de cumprir as leis. Isso é muito importante também, essa visão que nós somos regrados por leis civis, leis penais, leis financeiras, etc., etc., para poder nós convivermos pacificamente. Próximo. Então, a lei da liberdade, ela nos faculta pensar, agir, ir e vir, aplicar a consciência ao fato e julgar, refletir, formar juízo de valor. Tudo isso é nosso pensamento. Quais são os limites? Não prejudicar o próximo e cumprir o dever, respeitar a lei e os costumes que possam vigentes naquela comunidade. Eis aí os nossos limites. Próximo. Bem, a última lei, eu deixei separado, para mim, a lei mais importante, para mim não, para a doutrina espírita, é a lei mais importante. Eu queria dar
um toque muito especial a isso, para vocês, que é a lei da justiça, de amor e de caridade. Essa lei, pessoal, consagra todas as 9 leis anteriores. A justiça divina, ela é tão perfeita que ela, por si própria, já regulou, desde a lei da adoração até a última lei, a penúltima, que é a lei da liberdade. Então, vamos estudar com calma para que a gente possa entender a lei da justiça, do amor e da caridade. De acordo com a doutrina espírita, amor e caridade são complementos da lei da justiça. Eu sempre tive dificuldade de estudar isso. Eu achei que o amor era uma coisa, a caridade era outra e a justiça era uma outra. Aí eu fui entendendo que a sabedoria divina, a sua sabedoria de Deus, ela foi nos colocando dentro de um processo de justiça. E nesse processo de justiça perante Ele, Ele quer que a gente o quê? Faça caridade. Fazer a caridade aqui é um ato de justiça, ou seja, um dever comprometido com a justiça divina, com Deus. Por exemplo, se nós figurarmos Deus como um pai de família, um amigo nosso, né, e o outro ali tem um filho, como é que eu posso magoar aquele filho se eu gosto daquele pai? Não posso fazer mal a ninguém. Eu gosto desse filho, esse filho é meu afilhado, pronto. Como é que eu posso querer? Não posso, não dá. Então, se eu amo meu pai, se eu sou amigo do meu amigo, então eu tenho que respeitar e amar o filho dele e não prejudicar. Guardada essa proporção, nós vamos ver que Deus é o pai. E os filhos dele somos todos nós. Então, nós contraímos um dever de praticar o bem àquele, e praticar o bem é ser caridoso. Não tem jeito. O Espiritismo diz, fora da caridade não há salvação. Mas isso aí é melhor ainda que o que está dito lá, porque aqui esclarece mais. É fora da justiça divina que não há salvação e que produz a caridade. Registre esse pensamento. Então, a caridade constitui um dever para nós. E o amor? O que é amor? Todo mundo tem dificuldade de saber o que é amor. Todo mundo. Todo mundo. Daltro está aqui também. Todo mundo. Porque Jesus disse, amarás o próximo como a ti mesmo. Aí eu penso, como é que eu vou amar uma pessoa que se eu der as costas ele me pega? Como amar os meus filhos, os meus amigos? Eu não posso amá-lo como eu amo as minhas pessoas, porque se eu der as costas ele pode me prejudicar. Então isso gerou uma incompreensão, gerou um vazio de explicabilidade naqueles que estudam a doutrina, que estudam até o próprio Evangelho. Então, meus amigos, Allan Kardec deu uma nova didática a isso. Explicou de uma forma, como ele era professor, explicou de uma forma acessível. Ele diz que amar o próximo é igual a não tratar o próximo como queríamos que não nos fossem tratados, ou não fazer o próximo aquilo que não queiramos que nos façam. Ou seja, ele igualou o amor ao próximo a não prejudicar o próximo, a não tratar mal o próximo, a não desmerecer o próximo, enfim, praticar caridade para o próximo. Ele deu um sentido eminentemente prático à palavra amor, um sentido, eu diria, de executabilidade, de execução, porque quando nós vamos fazer o mal ao próximo, nós estamos executando o mal, ou não fazendo o mal, estamos evitando a execução. Então o Espiritismo trouxe isso. Então vocês querem saber, por que eu vou amar o próximo? Não prejudique ele, não fale mal dele, não critique ele, não queira mal dele. Mas ele vai, eu posso dar as costas a ele? Continua dando as costas. Continua dando as costas. Você tem um instinto de defesa que está lá embaixo, na lei da reprodução, na lei da conservação. Enfim, então foi essa novo entendimento que o Espiritismo trouxe. Portanto, a justiça é a causa e os efeitos são o amor e a caridade.
Amor, não fazer ao próximo aquilo que não queremos que nos façam e antecipar-se ao sofrimento do outro ou procurar socorrer no sofrimento. Essa é a verdadeira caridade. A verdadeira caridade é antes, às vezes, do sujeito estar passando mal, a gente atendê-lo. Amor e caridade são atos de justiça divina que obrigam a todos os filhos de Deus. É um ato de justiça, portanto, contraímos um dever perante Deus. Poxa, que coisa incrível! Eu pensava que ia no centro espírita para fazer a caridade, me sentia tão bem, achava que estava fazendo um favor como voluntário, que estava ajudando aí, era um favor meu, que estava tirando uma hora minha. Não, não é propriamente mais isso. Não é o apelo da misericórdia, em vez da misericórdia, denota a nossa empatia pelo sofrimento do próximo. E nós temos que ser misericordiosos, sim. Ah, não é mais piedade? Piedade, sim, também tem que ser piedade. Não é mais abraçar o que sofre? Claro que é. Mas, no fundo, tudo isso é um dever seu. Não é mais um favor. Ser voluntário, ajudar isso e aquilo, não é uma medida de piedade e misericórdia. É um dever que consagra a nossa própria identidade de justiça frente a Deus. É isso que a doutrina, esses espíritos disseram. Então, fazer a justiça é estar concordante com a justiça divina, que é amar o próximo e praticar a caridade. Fazer a justiça é obrigação intransferível, assumida pela consciência espiritual dos homens perante a lei divina da justiça, de amor e da caridade, quando de sua criação como os espíritos. Outro. Jamais será considerado um favor a quem quer que seja. Cumprir a justiça divina é dever por consequência. Não prejudicar o próximo é praticar a caridade desinteressada e anonimamente. Perguntas 873, 875, 876 e 888 do Livro dos Espíritos. Bem, nós terminamos. Eu espero que vocês tenham assimilado essas verdades, que são as leis divinas. Isso aqui é um trabalho que eu estou escrevendo, que vou publicar com o Frei Luiz sobre as leis divinas, brevemente. Enfim, eu espero que hoje vocês respirem melhor, saiam da culpa, saiam do pecado e respirem um ar de liberdade e de condições de serem felizes, praticando o bem, combatendo o mal e evitando que os outros caiam em tentação, etc., etc. Muito obrigado a todos pela generosidade e um bom domingo.